Ok, então vamos falar um pouquinho agora de estruturas em larga escala. Até então, na aula de hoje e aula passada, e um pouco nas aulas anteriores também, a gente viu uma coleção de medidas simples, tá? Sobre grafos e basicamente grau médio, distribuição de graus, coeficiente de transitividade, diâmetro, distância média, excentricidade ou raio, que você viu que estão ligados a diâmetros, e várias formas de centralidade, tá? Mas todas elas fornecem boas informações, tá? Sobre a forma ou a estrutura da rede, mas são informações às vezes locais, às vezes semi-globais, mas elas são limitadas ainda, no seguinte sentido. Sempre que a gente tem estruturas, informações, medidas locais, tá? Que a gente obtém a estrutura local do grafo, né? da rede, o que a gente estava fazendo, o que costuma ser feito? Tá, você mede, obtém uma coleção de medidas locais e você faz a média, tá? Dessa estrutura, dessas medidas locais, e aí você obtém uma estimativa global, né? Um proxy global, tá? Então, o que está acontecendo ali é que as médias dessas medidas, tá, elas reduzem o que está acontecendo no grafo a uma distribuição de padrões, elas reduzem a distribuição de padrões, tá, a um único valor. Tá? Então, portanto, mesmo que a gente calcule a variância ou o desvio padrão e use algumas desigualdades de correlação, a gente vai fazer isso, principalmente no caso dos modelos gerativos dos grafos. O que acontece é que essas medidas, quando a gente faz a média dessas medidas, elas não são, em geral, sensíveis a variações não uniformes, tá? Muito sensíveis a variações não uniformes, que pode acontecer ao longo da rede. Tá? A gente pode ter um smoothness ali, tem uma suavização do que acontece, mesmo que a gente calcule o desvio padrão, então a gente vai saber com maior ou menor escala do que isso acontece, mas a gente não vai ter fronteiras bem definidas de em que pedaço do grafo acontece o quê. Tá? A gente vai saber, isso aqui está variando, mas a gente não sabe exatamente como variando. Para saber como variando, a gente vai ter que olhar mais profundamente em pedaços da rede. Tá? E é isso que a gente está basicamente, ou é isso que a gente tem por trás das estruturas em larga escala. Mostrando que, olha, que em grandes grafos, tá, eles podem variar bastante de pedaço a pedaço, e a gente tem que tentar estruturá-los de maneira melhor em grupos e analisar o que acontece dentro desses grupos. Tá? A gente já fez um tanto disso no exemplo de alguns vídeos atrás dessa aula mesmo, tá? Quando a gente estudou o grafo de coautorias da AMS, tá? Que a gente olhava lá assim, calculava as medidas gerais e depois a medida só dentro do componente grande, ou algumas medidas fora do componente grande. Tá? Só que agora, nesse ponto, a gente vai falar de estratégias que vão um pouco além disso. Tá? Um exemplo clássico dessa suavização e resumo da estrutura que acontece na média, tá? A gente pode pegar o caso do coeficiente de transitividade. Acontece o que aqui? Vamos voltar para aquele nosso grafozinho de exemplo que a gente usou para calcular medidas de importância na rede, tá? Centralidades. Era aquele grafo com 12 vértices, onde o lado esquerdo é um ciclo, né? Tá? Onde ser 6, e aí no lado direito a gente tinha um clique, exatamente o K6. Tá? E ele estava unido por uma aresta aqui no meio. Né? Tá? Então, bom, a gente calculou
a transitividade desse grafo lá na aula 7, e a gente viu que a transitividade global dava 60 sobre 73, que era 0,82, né? Tá? Lembra, a transitividade global é a fração lá do número de triângulos que a gente tem, né? Dividido pelo número de, caminhos de comprimento 2, né? Tá, vou fazer diferente. Por isso aqui, né? Tá. Ops. Eu não queria esse flash aqui também. Tá, melhor assim. Tá, então, aqui tem um caminho, imagina tem um vértice aqui, tem um vértice aqui, tem um vértice ali, tem outro vértice ali, esse vértice tá aqui, né? Então, e ali é um triângulo, tem os 3 vértices. Tá? Isso era a fração da história, é isso que a gente está querendo dizer aqui a transitividade do grafo. Mas assim, é trivial, basicamente, observar isso, que aqui quase todo, tá, esse valor, tá, o 0,82, tá, quase toda a contribuição que vem para o cômputo desse valor, ele é feito pelo clique que está à direita, né? Tá, o K6 que a gente tem aqui. Por quê? Bom, porque não tem triângulos na parte esquerda, no ciclo. Tá? Os vértices que pertencem ao ciclo, eles não pertencem a nenhum triângulo. Tá? A gente tem caminhos lá de comprimento 2, tá? Com 3 vértices. Alguns não. Tá? Mas, obviamente, todos os triângulos vêm do lado direito do clique. Então, se a gente calculasse o coeficiente de transitividade só do clique, obviamente ele seria o quê? Ele seria igual a 1. Tá? E o do C6, do ciclo, seria igual a 0, porque não tem triângulo. Tá? Todo mundo percebe por que o valor original aqui não é meio? Se no C6 é 0, no K6 é 1, bom, obviamente porque tem caminhos de comprimento 2 aqui no lado direito, né? E tem bastante triângulos aqui, muito mais triângulos. Aliás, todos os triângulos estão do lado direito, tá? Obviamente isso aqui não é uma média aritmética simples, né? Então, isso aqui a gente falou na aula 7, por que isso acontece. Ok. Então, tá. Então, em larga escala, uma coisa que é um efeito importante a gente observar é o efeito de associação ou mistura. Tá? Em inglês soa muito melhor e explica muito melhor que é mixing. Tá? Então, as medidas como a gente já falou, as medidas locais, tá? No nível de vértice, que era o que a gente está fazendo, claro, a gente pega um vértice, a gente olha para a vizinhança dele, é uma medida local, elas fornecem indícios, podem fornecer indícios de uma estrutura heterogênea na rede. Tá? Principalmente quando a gente faz a média dessas que a gente falou. Mas elas tendem a ser desagregativas. Tá? Então, no seguinte sentido, a tendência de vértices na rede com a medidas similares ocorrerem próximos ou distantes, tá, entre si, a gente não consegue identificar. Tá? Simplesmente olhando para a vizinhança, tirando medidas e calculando a média delas, de novo, mesmo com que a gente calcule o desvio padrão depois, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não tem a fineza, tá, para descobrir se vértices com medidas similares estão ocorrendo próximos ou distantes. Tá? Então, medidas puramente locais no nível de vértices, elas são importantes, mas elas não conseguem dar o whole picture, como se diz, um quadro geral. Por outro lado, as medidas globais, tá? Aquelas que a gente faz no nível da rede, que a gente olha para a rede inteira e tira uma medida, são obviamente mais complicadas de calcular, né? Como são NPs completas ou difíceis, elas tendem a supraagregar e suavizar a heterogeneidade, tá? Do mesmo jeito, podendo ser um problema. Então, se você olha para a rede inteira, então você tira uma medida baseada na rede inteira e em geral, aquela medida ela está
agregando todas as diferentes estruturas que você tem lá dentro, então ela suaviza o valor que você vai obter. Tá? E obviamente, quanto maior, assim, o que é óbvio, né, que também, quanto maior for a rede, maior é a possibilidade de a gente ter padrões variados de larga escala dentro dela. Tá? E eles podem estar misturados, tá? Combinados, de maneira bem complicada, tá? E a interação entre esses tais padrões pode ser relativamente difícil de você detectar. Tá? E tem exemplos clássicos disso, como por exemplo o Planted Click. Tá? Um problema clássico mostra um exemplo clássico que mostra como pode ser difícil determinar comunidades em certas redes, tá? Entre outras coisas. Então, o conceito de associação, né, que eles se chamam como mixing, tá? Ele introduz uma ideia bem simples, tá? Na verdade, não tem nada sofisticado aqui, tá? De que de um vértice ele pode se associar, ou seja, ter vizinhos de maneira diferente entre diferentes categorias de vértices. Tá? Então é só isso, é simplesmente a introdução de categorias de vértices e medir a chance dos vértices se associarem com elementos, com outros vértices que são semelhantes ou com outros vértices que são diferentes. Tá? Então é uma ideia extremamente simples, mas que é bastante importante no estudo de redes, no estudo de larga escala, tá? De estruturas de larga escala em redes, porque ela atua num nível intermediário, tá? Entre a medida de vértice e a medida da rede inteira. Tá? É aquela medida que quebra a rede em pedaços, em grupos, e estuda a relação dentro do grupo e dos elementos do grupo com elementos de outros grupos. Tá? É isso. Não é uma coisa, de novo, extremamente simples, mas extremamente importante. Tá? É um tipo de medida que a gente consegue obter informações úteis nesse nível intermediário que elas não estão disponíveis nem no nível muito baixo, nem no nível muito alto. Então, tem aqui essas duas figuras bastante interessantes, tá? As associações elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Tá? As homogêneas é que cada local da rede ela tem os padrões estatísticos similares, ou seja, temos a figura aqui na parte homogênea. No seguinte sentido, se você vier aqui dentro da rede, tá? Essa é a rede e os vértices são distribuindo. Aqui nós temos vértices em três categorias, tá? A verde, a azul e a vinho aqui. Tá? O que acontece aqui? Basicamente, se você chegar em qualquer pedaço da rede aqui e tirar um pedaço dela, tá? Você pode tirar um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali. Você vai ver o quê? Põe esse aqui um pouquinho mais para cá, talvez. Tanto faz. Você vai ver que se você tirar um sample, tá? Uma amostra dos vértices dessa rede dentro de cada uma dessas vizinhanças, estatisticamente elas vão ser muito parecidas. Tem uma pequena variância entre o número de vinhos e de azuis ou verdes que estão ali, e a gente pode calcular o desvio padrão de cada uma dessas medidas, tudo, mas você vai ver que, olha, que no fundo elas são bem comportadas, tá? A rede é homogênea. As medidas estatísticas que a gente obtém em cada amostragem dessas aqui, elas são similares, tá? Esse é o ponto. Em compensação, em redes heterogêneas, as coisas acontecem de forma bem diferente. Tá? Tem desenho de uma rede heterogênea no lado direito. E bom, se a gente vier tirar uma amostra aqui, quase todos os vértices são verdes. Aqui quase todos são vinhos. Aqui quase todos são azuis. Nem todos, mas claramente o que? A diferença, as estatísticas que a gente obtém aqui nesses pedaços da rede, elas são completamente diferentes uma da outra. Tá? Então isso seria a diferença entre a homogeneidade e a heterogeneidade. Tá? Então a rede homogênea, obviamente, é aquilo que a gente espera. Né? Redes homogêneas, elas são menos, ou podemos dizer assim, elas têm menos problemas com aquelas medidas em nível de vértice e nível de rede. Por quê? Porque ela é homogênea, então quando a coisa for realmente smooth, for suavizada e agrupada, a gente não vai sentir muita diferença. Tá? As estatísticas, os padrões estatísticos são similares ao longo da rede inteira, então eles já estão por
por natureza, pela estrutura da rede, eles já estão suavizados, tá? Então, as medidas elas não vão superagregar nada, nem suavizar a curva e esconder padrões. Por outro lado, em redes heterogêneas, é claro que a hora que a gente faz as amostras, a hora que faz a média, vai dizer que a média está dizendo que, olha, a rede é mais ou menos homogênea. Ela tem uma variação maior, porque a gente não sabe onde ela está. Tá? E são exatamente em redes heterogêneas que mostram que, olha, que é muito mais... Tudo bem, é interessante a gente analisar a rede como um todo, tá? A medida de rede global. Mas também é muito interessante a gente pegar o quê? A gente pegar e separar essa rede em comunidades, tá? E estudar o que está acontecendo dentro dessas comunidades. Por quê? Bom, porque essas comunidades elas têm padrões estatísticos particulares dentro de cada uma delas. Tá? E aí depois também a gente pode estudar o que acontece nas fronteiras, tá? Onde tem relação de elementos de uma comunidade com a outra. Tá? Comunidade é mais ou menos o termo que a gente usa para isso aqui, ou grupos, clusters, tá? Tanto faz, tem várias possibilidades. Bom, dentro das heterogêneas, que é onde aparece o novo, né? Tá, nas homogêneas, as ferramentas que a gente desenvolveu só servem para isso. Dentro das heterogêneas é onde aparece o novo. Então, dois tipos principais, tá? de comportamento, tá? dos vértices dentro das comunidades, das redes heterogêneas. É o que se chama, ele costuma ser chamado de associação seletiva, tá? Em inglês, assortative mixing, tá? que é a mistura sortida, né? Tá? Assim. E que eu traduzi como associação seletiva fica muito melhor. Tá? E tem o distortive mixing, que é o contrário do assortative mixing, que eu traduzi como associação abrangente. Tá? Associação seletiva, ou assortative mixing, ela também é chamada de associação homofílica, tá? Ou homofilia. Que diz o quê? Que os atributos de um vértice, tá? Lembra, agora os nossos vértices ganharam o quê? Eles podem ser categorizados. Então eles ganharam atributos para categorizar, para essa categoria. Os atributos podem ser o quê? Pode ser idade, pode ser gênero, pode ser a geografia onde o vértice está, pode ser qualquer coisa que você imagina, tá? Os atributos, na verdade, eles podem ser atributos puramente combinatórios, tá? Aqueles que o atributo, o vértice tem ou não, tá? Ou dentro de uma categoria pode ser ele pode possuir um elemento dentro de um conjunto finito ou infinito contável, e de forma que esses elementos não sejam comparáveis. Tá? Então ele tem ou não tem, tudo bem. Os elementos podem ser comparáveis, tá? Então pode ter uma ordem total. Então aí a gente consegue fazer algumas coisas um pouco diferentes de quando eles não são comparáveis. Mas qualquer coisa, é isso que eu estou querendo dizer, qualquer coisa pode virar um atributo de vértice. Tá? Que em machine learning, na aprendizagem de máquina, eles costumam muitas vezes chamar isso aqui de features. Né? Tá? Os vértices são os elementos que estão lá dentro do problema e os atributos são os features. E quais são os features que eles vão utilizar para tentar diferenciar as coisas, obter informações via o aprendizado, tá? O método de aprendizado. Bom, voltando ao nosso ambiente aqui, então os atributos associados aos vértices, vizinhos, eles são correlacionados. Tá? Basicamente assim, está dizendo assim que a associação seletiva diz que, olha, vértices que possuem atributos semelhantes, tá? Eles costumam se ligar entre si. Eles têm uma probabilidade maior de serem vizinhos, se eles têm atributos semelhantes, do que de se ter vértices com atributos distintos estarem ligados. Tá? E a frase clássica, esse é o birds of a feather flock together, né? Tá? Em português tem uma expressão semelhante que é assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Tá? Digamos assim, que os semelhantes se atraem, os semelhantes andam juntos. Tá? Isso é associação seletiva. Tá? Pode às vezes ocorrer com idade, pode ocorrer com gênero, pode ocorrer com geografia, pode ocorrer com interesses, alguma coisa. Se bem que com gênero, a maior parte das vezes ela é mais do tipo abrangente. Tá? Que é o distortive mixing, que diz o quê?
os padrões de ligação entre vértices de atributos são dissimilares, ou seja, são vértices diferentes, com atributos diferentes, costumam a se ligar com maior chance do que vértices com atributos semelhantes ou iguais. Tá? Existem situações para as duas possibilidades, e a gente vai estudar isso na próxima aula, como quantificar isso e medir especificamente. Tá? E aí vamos fornecer alguns exemplos disso. Tá? No resto da aula de hoje a gente vai mostrar baseado então agora, estrutura de larga escala, associações, é uma estrutura de larga escala. Pode ser homogênea ou heterogênea. A heterogênea ela pode ser uma associação seletiva ou abrangente. Tá? E além disso, qual é a subestrutura que pode acontecer nessas associações seletivas ou abrangentes. Tá? Então, em associação seletiva, tá, é muito comum a gente ter 3 tipos de ligações. Lembra, associação seletiva, vértices que são semelhantes, que têm atributos semelhantes, se ligam com uma chance maior do que a vértices que têm atributos distintos, tá, não semelhantes. Então, uma estrutura, uma forma desses vértices se ligarem ao longo da rede, tá, em associações seletivas, é a modular ou por comunidade. Tá, que essa aqui é a parte da esquerda aqui. Tá, bom, o desenho explica tudo basicamente. Né? É bem claro que a gente tem três grupos bem delimitados aqui dentro, né? E cada um forma uma comunidadezinha. Tá? No seguinte sentido, olha, eles estão bem ligados entre si e eles têm alguma relação com as comunidades exteriores. Tá? Mas, bom, claramente isso aqui está acontecendo uma associação seletiva, tá? Vértices de mesmo atributo, o atributo aqui no caso é a cor, tá? O verde, o azul e o rosa, eles estão se ligando. Tá? E cada uma dessas ligações elas são uma comunidade em si. Então isso aqui é modular. Tá? A gente consegue quebrar esse grafo nesses pedaços menores, estudar os pedaços menores e depois estudar a relação que eles têm na vizinhança deles. Essa é uma possibilidade. E eles têm basicamente um nível, né? Eles estão, assim, não tem basicamente um nível. Além de eles serem modulares, estarem bem organizados, tá? Isso pode ocorrer, como acontece nesse desenho, tá? Que aqui eles têm um nível só, tá tudo muito bem organizado, ou isso pode ser organizado de forma hierárquica, tá? De uma maneira recursiva, alinhada. Tá? Que tem um desenho disso nos próximos slides. Que significa o quê? Significa que a gente quebra essa, identifica aqui que isso é um módulo, uma comunidade, tá? E aí a gente pode estudar dentro dela e vai verificar que ela é formada ainda de várias outras subcomunidades. Tá? É só isso que acontece. Só uma ideia simples que é bom ter em mente. Aí tem a estrutura núcleo-periferia, que ela claramente, olha, a gente tem lá um módulo, uma comunidade que é bem núcleo, e ademais, assim, então os vértices semelhantes eles estão ligados aqui em forma de comunidade, e a gente tem os outros demais vértices, olha, a chance deles se associarem entre si ainda é maior do que se associarem à comunidade. Mas eles não estão relacionados tão fortemente como eles estavam no caso aqui da esquerda, modular. Tá? Você pode ver que aqui, olha, eles estão espalhados. Né? Tá? Você tem um pouco deles aqui, tem um pouco deles aqui, tem um pouco deles aqui, aqui e aqui. Ou seja, é como se tivesse uma região central e aí você tem as outras estruturas agindo de forma periférica. Tá? Isso é útil. E tem a forma ordenada, tá? Que é aquela que basicamente ocorre quando os atributos dos vértices eles satisfazem uma ordem total. Tá? Aí basicamente a gente consegue verificar que, olha, que no fundo os vértices estão se relacionando o quê? Cada vértice ele costuma se relacionar numa escala com aqueles que estão no mesmo nível ou ligeiramente próximo deles. Assim, na escala próximo dele, tá? Ou seja,
Se ele está no nível K, ele tende a se conectar com aqueles que estão no nível K e num nível ligeiramente acima ou abaixo dele. Tá? Pode acontecer que um vértice conecte a alguém mais alto nessa hierarquia ou mais baixo, mas a chance é bem menor. Tá? Então, como se existe uma ordem nas associações. Tá? E tudo isso, obviamente, depende o que é essa ordem, o que ela representa, ou o que a estrutura periférica está presente, ou se tudo é módulo. Claro, vai depender da aplicação que a rede estiver modelando, tá? Mas a existência ou não, a definição das estruturas é independente da aplicação que a rede está modelando. Né? Então, é interessante saber disso. Aqui está o exemplo hierárquico, né? Tem lá de novo a rede homogênea. Está todo mundo, qualquer amostra que a gente pegar aqui, as amostras elas são estatisticamente semelhantes. Então os homogêneos estão lá representados, eles têm basicamente o mesmo nível. Todos no mesmo nível, não dá muito para separar. Apesar que aqui a gente, o Closet ordenou pelas corzinhas. Aí tem a modular. Modular, beleza, modular você tem lá grupos muito bem delimitados, né? Tá? Então, e dentro do grupo aí eles são, o que tá ocorrendo aqui os grupos são homofílicos, né? Ou seja, eles são associativos, a associação é seletiva. Grupos de mesma, vértices de atributos semelhantes estão se juntando entre si com maior probabilidade. Então está bem claro aqui nessa divisão os três níveis, né? São as três comunidades. E aqui está só um exemplo clássico da hierárquia. Tá? Onde a gente pega aqui, olha, isso aqui é claramente uma comunidade num nível da rede. E aí a gente olha lá dentro, olha, mas ela é formada de várias outras comunidades, subcomunidadezinhas, né? Então a gente tem um nível hierárquico aqui. O que acontece em empresas, até mesmo em universidades, né? Exemplo pode ser o FABC. O FABC tem lá os 3 centros, sei lá, o CMCC, o CSS, o CNH, e aí cada qual tem os seus departamentos. Não tem exatamente departamento, mas tem os cursos, e os docentes estão mais ligados a uns cursos que outros, e os vértices poderiam ser os docentes. Olha. Pode acontecer ainda a seguinte, então aquele era o exemplo de hierarquia, o exemplo modularidade, tá? Aqui de novo, tá? Do lado esquerdo um exemplo modular. Isso aqui sai do paper do Carrer e do Newman, tá? Onde eles mediram basicamente a associação entre partidos políticos americanos. Tá? Lá você tem os democratas e os republicanos, e eles mostraram lá que a associação era bem forte, né? Tá? É modular e ela é seletiva. Tá? Os democratas tendem a votar com os democratas e os republicanos tendem a votar com os republicanos. Às vezes, antigamente às vezes isso não acontecia dessa forma simples, mas atualmente é. E aí, num outro artigo, eles identificaram uma estrutura lá de núcleo-periferia, que ela tem mais ou menos essa estrutura aqui. Ou seja, você tem aqui ainda 2 núcleos, tá, bem estabelecidos, uma ligação entre os núcleos muito mais fortes do que entre eles, mas você ainda tem aqui, os núcleos ainda se ligam mais fortes do que os elementos da periferia, né? E aí tem essa grande nuvem aqui, que representa a periferia. Tá? E a aplicação está bem descrita no artigo do Zhang, Martin e Newman. O desenho explica muito melhor do que qualquer outra coisa que eu posso falar aqui. E aí, curiosidade, vai dar uma olhada no artigo. E, finalmente, a gente tem um exemplo ordenado, tá? Que sai desse artigo do Prem, do Cook, do JIT, onde eles estudaram o comportamento social, tá, de 152 países, baseados em dados demográficos, e eles fornecem esse gráfico lá de 3 países, Alemanha, Bolívia e África do Sul. E o que realmente está, onde está ocorrendo a
a associação seletiva de forma ordenada, tá, é nessa parte de baixo aqui, tá, onde a gente tem a idade nas ordenadas e a idade, outra idade quer dizer, a idade nas abscissas e outra idade nas ordenadas, tá? E o HH aqui é household, tá? Que é casa, lar, né? Família, uma família morando numa casa, tá? E aqui está dizendo que basicamente na Alemanha, então, é muito comum que as pessoas de idades próximas, tá? Elas tenham uma associação muito maior do que pessoas com idades maiores, tá? Você vê assim que, segundo os dados que eles tinham, tá? Na Alemanha, assim, observa essa diagonal aqui, que ela é bem mais, o azul é bem mais escuro, né? Então mostra assim, olha, que pessoas de idades próximas, elas se relacionam de forma muito mais forte. E aí tudo bem, você tem aqui essas sombras aqui simétricas no grafo, né? No gráfico, que mostra o que aqui? Que bom, aqui basicamente a gente pode imaginar que tem essas regiões aqui onde tem uma pequena divergência. Basicamente os pais com filhos, né? Tá, isso vai até um certo ponto da sua vida, a partir dali você vê que esse tipo de comportamento diminui. Tá? Talvez porque os filhos mudem para mais distante, desenvolvam outras famílias, ou porque os pais, alguns venham a falecer. Tá? Mas o ponto é esse, o ponto é que na sociedade, na época que eles mediram, a sociedade alemã, a relação seletiva era muito forte em questão de idade. Idades próximas se relacionavam, e aí a gente tinha algumas idades um pouco distantes, com uma probabilidade um pouco menor. Isso pode ser explicado pelas questões de estrutura familiar. E depois, olha, praticamente quase que desaparece, né? E o que talvez seja interessante notar, a pirâmide etária da Alemanha, tá? Ela funciona desse jeito. Você vê que na época era um país onde você tem assim, uma quantidade grande de adultos e idosos, né, comparado aos jovens. Tá? Uma sociedade, os geógrafos costumam chamar isso de sociedade velha, ou sociedade madura, acho que seria um outro termo. E aí tem o gráfico da Bolívia. Tá? E a Bolívia é a África do Sul. Os gráficos de idade aqui, as pirâmides etárias, são bem diferentes da Alemanha, da pirâmide da Alemanha, né? Tá? E a gente vê que o gráfico da Bolívia é uma pirâmide mesmo, né? É uma sociedade extremamente jovem. Tá? O da África do Sul já é uma sociedade um pouco mais adulta, tá? Mas ainda assim não é uma sociedade velha. Tá? E aí quando a gente olha a associação no gráfico da Bolívia, é completamente diferente do gráfico da Alemanha. Tá? Mas o curioso é que a associação na África do Sul, então você vê que ela é relativamente parecida com a da Bolívia. Tá? Então isso mostra que, olha, tem uma pequena diferença, mas a diferença não é tão grande na pirâmide etária, né? Então a gente vê que, de certa forma, a diferença na pirâmide etária da África do Sul para a Bolívia, ela não foi tão significante quanto, tão significante significativa no gráfico que estabelece a relação de associação seletiva ordenada entre os elementos. A gente vê que as cores, obviamente, os gráficos não são iguais, né? As cores mudam ligeiramente aqui. Tá? A gente pode ver, por exemplo, que a África do Sul, esse trecho aqui, ele é mais escuro nesse trecho aqui, tá? Do que a Bolívia é aqui, né? Não sei porque esse negócio está, ele desenha de um jeito, ele põe de outro. Ele muda o ângulo. Coisa chata. Tá? E isso tem a ver, provavelmente, com essa diferença aqui na idade, e que aqui a diferença, a forma da curva é diferente. Tá? Mas em forma você vê que é tudo muito mais homogêneo, digamos assim. Você vê o caso da Bolívia é totalmente homogêneo, né? Você vê que a sociedade está... Bom, lá o fator óbvio. Você não tem muitos idosos aqui na Bolívia, né?
Então você não vai ter muita relação aqui entre os idosos de um household com os demais, porque eles faleceram, tá vendo? Eles não estão lá. Você tem muito mais pessoas jovens. As pessoas jovens se comunicam entre si, mas também se comunicam com os adultos que elas têm em volta. Tá? É, estruturas de padrões socioeconômicos e de faixa etária da população. Tá? E dá para tirar resultados bastante interessantes daqui. Tá? E como os dados que eles usaram e como que eles conduziram os estudos estão nesses artigos. Tá? Mas esses são tipos de gráficos também úteis, tá? Na interpretação desses dados de redes. E era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá? E certamente, de novo, lá no Icon, tá? Que é o repositório de Colorado, tem muitas redes lá para muitas coisas diferentes. Vale a pena dar uma olhada. Tá? Você pode ter bastante ideias interessantes lá. Tá? Essa aula termina aqui. E o que a gente vai fazer no próximo cenas dos próximos capítulos, tá? Eu vou introduzir com vocês o conceito de modularidade, tá? Que como a gente mede agora essas diferenças que a gente falou aqui, tá? O sortative mixing, né? Seletivo, tá? Tem uma forma da gente medir a estrutura, tá? Quando os vértices juntam mais entre si, quando eles juntam menos, e até a estrutura. Tá? A gente vai ver que a estrutura da rede pode ser inferida também pelos valores de modularidade que a gente obtém, quando ela é ordenada ou não. De novo, é uma medida extremamente simples, que faz sentido, fácil derivar as fórmulas, e aí depois a gente pode até construir um algoritmo para detectar, para calcular essa fórmula e tentar detectar as comunidades. Detectar as comunidades é um pouco mais complicado. Tá? E às vezes nem sempre o critério de modularidade é o melhor. A gente vai falar disso e das variações um pouco na próxima aula e um pouco depois, mais para frente, quando a gente for ver, estudar a questão de comunidades com mais detalhes. Então é isso aí. Fiquem todos bem, Covid-free, e até a próxima.